Olá pessoal, bem-vindos à retrospectiva A Experiência da Trecheira Violenta. Eu sou o Sr. Presas e esse é Cthulhu, e vamos fazer a introdução de hoje para vocês. A experiência é ótimo. É sobre uma alien muito bonita que infelizmente tem seu DNA misturado com humanos. Coitada. Mas a experiência da retrospectiva experiência não estaria completa se a gente não lesse alguns dos comentários que fizeram esse vídeo possível. Então vamos lá. Retrospectiva à experiência, pois eu tive a experiência de não ser notificado pelo YouTube. Péssimo. Retrospectiva à experiência, pois quando uma senhora interpreta uma senhora interpretando ser uma criança, é sempre uma experiência, no mínimo, estranha. Retrospectiva à experiência, pois eu já tive a experiência de correr por aí com um saco na cabeça. Retrospectiva à experiência, pois quando você tem a experiência de passar o carnaval na Bahia, você se pergunta se em Veneza tem carnaval mesmo. Retrospectiva à experiência, pois eu já tive a experiência de trocar ideia com um pneu, mas foi em outros tempos, quando o dólar tava 2 para 1. Retrospectiva à experiência, pois se a vida te dá um ovo, você faz uma limonada. Não, espera. É que às vezes você tem que quebrar alguns limões. Não, também não é isso. Não tenho muita experiência com ditados populares. Retrospectiva à experiência. Retrospectiva à experiência, pois é sempre uma boa experiência quando a gente manda um pix de R$ 350 pra Cthulhu. Cthulhu, eu não acho que isso seja um comentário real. Não, é sim, tá lá no canal, confia. Você tá tentando usar esse vídeo pra aplicar golpe do Pix nos outros, Cthulhu? Claro que não. Olha só a vinheta, começou o vídeo. A experiência? Isso é uma franquia? Eu só tô fazendo esse vídeo porque tem um cara muito criativo pedindo isso há muito tempo nos comentários, de maneiras diferentes. Acho que já até virou uma piada recorrente aí nos comentários. A galera começou a entrar na campanha junto com o Lambreta Envenenada. A Experiência é uma série de filmes de nome original Species que começaram a ser produzidos nos anos 90 pela MGM. Hoje em dia, quem conhece esses filmes provavelmente lembra deles como os filmes da alien gostosa assassina que quer transar com todo mundo. Isso não tá muito errado, porque esse é um elemento que aparece em todos os filmes. Mas na real, é que, pelo menos nos primeiros filmes, a franquia não é só sobre isso e também não é ruim. O primeiro filme começou com o roteirista Dennis Feldman pensando em como os humanos estabeleceriam contato com vida extraterrestre de um jeito crível. O que ele escreveu foi que, ao invés dos aliens chegando aqui numa nave, a gente estabeleceria uma comunicação primeiro e trocaria informações. E daí veio a ideia principal da franquia, que os aliens enviam uma informação de código genético pra gente, os cientistas fazem experimentos com esse código e criam um híbrido de humano e extraterrestre, que por acaso é uma loura peladona. Ele desenvolveu um roteiro dessa ideia que atraiu a atenção do Frank Mancuso, produtor conhecido pela franquia Sexta-feira 13, e daí saiu esse filme. Mesmo sendo um filme aleatório que não ficou tão famoso, ele tem 3 continuações espalhadas ali pelos anos 90 e anos 2000, que, é claro, vão perdendo bastante a qualidade. E a franquia também tem seus livros, quadrinhos, tem um jogo de tabuleiro, tem um teatro musical, tem até uma linha de motocicleta. Não, é zoeira, na verdade não tem porra nenhuma. Pelo menos nessa franquia os caras foram conscientes e falaram, acho que ninguém liga muito pra experiência, e decidiram manter a história só nos 4 filmes mesmo. Amém. E é desses 4 filmes que eu vou falar aqui agora. Eu vou passar por eles em ordem cronológica, ressaltar seus pontos positivos e negativos, como eu geralmente faço aqui na retrospectiva, né? Antes disso, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram os filmes da experiência, como foi essa experiência pra vocês. Se você gosta do nosso canal, então considere virar membro. Quando você é membro da Trecheira, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo e consegue escolher alguns outros filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Também já vou liberar aqui o aviso de spoilers, né? Porque é uma retrospectiva, sempre tem spoiler nesses vídeos, então considerem-se avisados e vamos nessa, né? A Experiência, dirigido por Roger Donaldson. A experiência é sobre um experimento, né, com esses códigos genéticos que uma espécie extraterrestre enviou pra gente pelo Zap. O que acontece é que eles criam essa criança que é metade alien e metade humana. A criança escapa e vira a famosa alien gostosa que se chama Sil. Sil, S-I-L, não um Sil igual o cara que canta Kiss from a Rose. A Sil não tem muita ideia do que fazer porque ela não conhece nada do mundo fora do laboratório, mas ela é guiada pelos instintos dela. E o instinto dela é propagar a espécie. Então o filme todo é ela correndo atrás de macho pra transar para conseguir ter os bebês aliens dela ali. Só que como essa é uma espécie que se reproduz e cresce muito rápido, o governo calcula que se ela conseguir fazer isso vai resultar numa dominação mundial por esses aliens em pouco tempo. Então
cientista principal, o chefe do projeto, Ben Kingsley, reúne um time de especialistas para caçar, matar e impedir essa alien de se reproduzir. Ou seja, a experiência na real não é um nome muito exato, porque eles deviam se chamar mesmo de o Esquadrão Empata Foda. Pontos positivos! O que me chama a atenção nesse filme logo de cara é a quantidade de ator famoso ou pré-fama que tem aqui. O Esquadrão Empata Foda consiste em o Forrest Whitaker sendo um vidente psíquico que consegue sentir a presença e as emoções da alien, uma cientista bióloga interpretada pela Catherine do CSI, um assassino profissional interpretado pelo Michael Madsen dos filmes do Tarantino, o antropólogo que é interpretado pelo Alfred Molina e o líder deles é o Ben Kingsley, o cara que venceu o Oscar interpretando Gandhi. E ele aqui tá atuando bem melhor do que ele precisa pra esse filme. Tem momentos que o personagem realmente parece conflitado entre o dever dele e fazer o que é certo. Então a gente tem Mr. Blonde, CSI, Dr. Octopus e aquele tiozinho da resistência do Rogue One, liderados pelo Gandhi. O Esquadrão Empata Foda é a melhor equipe de super-herói que você vai ver na sua vida. Piadas à parte, eu acho o elenco muito bom e eu gosto da trama do filme. Toda a premissa de experimento com DNA alien é bem criativa e o time de personagens é bem apresentado. O filme tem muito diálogo expositivo, mas a dinâmica deles carrega bem a trama. Eu acho que esse primeiro é bem filmado também. O filme tem um suspense bem feito, com a montagem que intercala a alien caçando um cara e o esquadrão caçando ela. Tem uma sensação de correr contra o relógio que é bem feita. Além de outras situações de tensão, tipo o Michael Madsen no elevador com a alien sem saber que ela tá ali. Ou pra mim a melhor cena do filme, que é uma boa trecheira, quando a alien tá lá transando com Alfred Molina, o Madsen vai arrombar a porta do quarto, mas no momento que ele quebra a porta, a Sil sai do quarto quebrando a parede do lado. Eu achei engraçado. Eu fiquei surpreso que o filme não é tão apelativo quanto eu tava esperando pelo que tinham me falado da trama. Eu tava esperando um monte de cientista deitando pra Alien porque ela vira uma mina gostosa, mas na real os personagens são espertos. A Alien só consegue transar com Alfred Molina porque ele achava que o perigo já tinha acabado e porque o filme estabelece bastante como ele é um cara solitário que não tá conseguindo arranjar um date ali. E a própria Sil é uma personagem complexa até, que ela foi criada no laboratório e tá descobrindo o mundo. E a atriz até que manda bem nisso. Tem todos esses detalhes da trama que também dá pra comparar com Starman do John Carpenter, que ela repete falas que ela ouviu mais cedo, ela come banana com casca ou ela tá comprando um vestido de noiva porque ela não sabe o que são essas coisas. Mas ao longo do filme ela vai ficando sagaz e consegue enganar a galera que tá caçando ela. E o filme tem uma discussão de moralidade ali que eu não tava esperando. Porque a Sil no começo evita matar os homens, ela só mata quando eles ficam agressivos ou quando ela fica encurralada, mas no final ela vira uma antagonista, quando ela mata a mulher inocente que tentou ajudar ela e começa a ir atrás dos membros do esquadrão pra matar eles. Mas aí vale a pergunta, ela era mal intencionada o tempo todo ou as pessoas tentando capturar e matar ela fizeram ela ser mal intencionada? Tem até outras questões que os próprios personagens comentam. Qual era a metade predadora da Sil? Era a metade humana ou a metade alien? Não sabemos. Acho que a melhor coisa desse filme são os efeitos práticos. Tem alguns efeitos de morte e gore, mas o foco do filme na real são os efeitos de biologia alien bizarra. O alien se manifesta de várias formas, mas o DNA é representado como essa coisa meio parasita gosmenta. A cena da gosma atacando o laboratório é ótima, parece algo que saiu do Enigma de Outro Mundo. E eu gosto do casulo gigante que a Sil constrói no trem, que é muito impressionante como ele foi feito ali no efeito prático mesmo. E falando em efeito prático, tem o visual da Sil alienígena, que aí entra outro nome de peso no terror no filme, que os caras chamaram H.R. Giger, o famoso artista gráfico que fez o design do xenomorfo no Alien, para fazer ela também. Então ele fez a Sil no visual clássico dele, de biopunk, que mistura o mecânico com o orgânico. Eu acho que esse visual é a melhor coisa do filme. Pontos negativos. Por mais que a trama em si não tenha nada a ver com Alien o Oitavo Passageiro, o filme tem semelhanças demais para ser coincidência. E é engraçado que o próprio Giger percebeu isso e mandou uma cartinha para a produção listando 5 pontos que os filmes têm semelhante. Tem uma criatura saindo do peito de alguém, no caso aqui é na gravidez da Sil no fim do filme. Tem a linguinha que dispara e ataca os outros. Tem o casulo, porque tem ovos de facehugger no Aliens também, né? Então tem esse tipo de coisa. Tem os personagens usando lança-chamas. Nesse aqui o Giger talvez tenha ido longe demais para caçar essas semelhanças. E tem o H.R. Giger, ele se colocou na lista como elemento de plágio, mas também não tá errado. É meio complicado zoar filme dos anos 90 de orçamento baixo por ter efeito digital ruim. Mas olha, esse filme tem uns efeitos digitais bem ruins. É meio broxante porque os caras fazem um visual foda e único pros aliens e metem numa computação gráfica tosca. O filme é muito bom até chegar no último ato, quando os aliens e os humanos se enfrentam num esgoto, numas cavernas, que são um cenário muito sem graça, com umas cenas de ação genéricas. Não foi um final digno do resto do filme. E o filme termina com o rato ficando infectado pelo DNA alienígena.
Eu não sei se isso faz sentido, porque no resto do filme essa infecção nunca foi uma questão, mas eles tentaram meter ali um gancho pra continuar o filme. E a continuação aconteceu, mas não usou o gancho. Então, o que rolou com esse rato? Ele tá andando por aí até hoje, será? Na verdade não, porque a expectativa de vida de uma ratazana dessa é de 2 anos. Então, na verdade, o que aconteceu foi que ele morreu antes de lançarem a continuação. Tá aí a justificativa, solucionei o mistério. A Experiência é um filme bem divertido. Eu não vou ser emocionado aqui e tacar como um clássico, mas acho que no mínimo um notável ele merece. Talvez ele precisasse de mais Seal. I compare you to a kiss from a rose on the grave. A Experiência 2, A Mutação, dirigido por Peter Medak. O que rola agora então é que tem 3 astronautas que foram dar um rolezinho em Marte. Eles pegam umas amostras de solo e junto com elas vai a gosma alien do DNA bolado que infecta os astronautas. Então o astronauta principal, que é filho de senador, agora é meio alien e vira uma máquina de sexo, sai por aí transando igual animal, gerando uma prole de meio alienzinhos que tem uma gestação espontânea rasgando da barriga das mulheres. Ao mesmo tempo, Catherine do CSI criou uma nova alien, quase exatamente igual a Seal, chamada Eve, para estudar esse DNA. Quando o governo fica sabendo da ameaça do astronauta poderoso, eles contratam de novo a moça do CSI e o Michael Madsen para tentar impedir ele de, sei lá, dominar a Terra. Mas dessa vez eles têm a Eve, uma alien mais ou menos do bem que tenta ajudar. Mais ou menos. Pontos positivos. De novo, o elenco e os personagens são bons. Voltam esses 2 do filme original pra fazer o novo Esquadrão Empata Foda, e os 2 têm um bom desenvolvimento aqui. A moça do CSI tá fazendo os experimentos com DNA para descobrir um jeito eficiente de matar os aliens. Mas ao mesmo tempo ela tem uma abordagem diferente, porque ela trata a alien com respeito. Ela é mais amigável com ela explica tudo o que tá fazendo. E tem uma política de não deixar o homem entrar no laboratório, pra dar uma acalmada nos instintos da alien e ela não querer sair por aí trepando com todo mundo. Michael Madsen é mais ou menos o mesmo personagem, mas ele tem uma apresentação bem melhor nesse filme. Ele agora é líder de uma firma de segurança e tá fazendo um treinamento com a equipe dele. James Cromwell tá nesse filme interpretando um senador pilantra. E é engraçado porque o James Cromwell faz o Dr. Arden em American Horror Story Asylum. E ele tá em Experiência 2, e no Experiência 1 tem o personagem do Alfred Molina, que se chama Dr. Arden. Então isso é uma coincidência? Na verdade não, seria mais coincidência se eles estivessem no mesmo filme. Isso na verdade não faz nem sentido, cancela essa parte toda. Tem também o personagem do astronauta figura cômica, interpretado pelo Michael T. Williamson. Eu gosto do personagem aqui porque ele é uma pista falsa. No começo todo mundo acha que ele tá infectado, mas ele não tá. E aí ele continua colando com o grupo nessa caçada o resto do filme. Não sei porquê. Tipo, vai pra casa, cara. Toda a direção de arte desse filme parece maior e mais elaborada que a do primeiro. Os laboratórios, principalmente, que parecem uma coisa muito mais grandiosa. E eu gosto da trama. Tem um suspense, porque são 3 astronautas, a gente não sabe quais deles estão infectados. E tem esse aspecto aliens mais pro final, que no primeiro filme é um alien, nesse tem vários por causa da prole do astronauta. E aí tem essa coisa Exterminador do Futuro 2 também, a gente tem um vilão novo e o vilão do anterior volta como um protagonista. E a Eve também é uma boa personagem. Ela é bem utilizada na trama porque ela começa boazinha, os personagens usam uma conexão mental que ela tem com o astronauta pra tentar ter uma vantagem. Mas ela não consegue controlar os impulsos e repete o que aconteceu com a Seal. Ela foge do laboratório pra ir transar. Mas ainda assim ela morre lutando contra o vilão, então ela é uma personagem mais amigável. Os efeitos desse filme são excelentes. É aquele filme que usa todo tipo de efeito. Tem o efeito do espaço nas cenas de Marte, que são muito bons. Efeito de gosma, de novo. O efeito de sangue andando no chão sozinho, estilo The Thing. O body horror desse filme é muito mais inspirado em Alien, com as mulheres tendo uma gravidez repentina, barriga abrindo e criança saindo de dentro. Isso é bizarro. Se o primeiro filme tinha uma discussão sobre moralidade, acho que dá pra achar uma discussão sobre DST nesse segundo. Porque é mais ou menos isso que é essa infecção alien. O astronauta sai seduzindo umas minas, transa com elas e elas morrem por consequência disso. Aí a mensagem que fica é: quando eu for transar com astronautas meio aliens famosinhos que posam do lado da própria caixa de cereal, use camisinha? Ou melhor, se o cara tá fazendo cena posando do lado de uma caixa de cereal com a própria cara, não dá bola não, finge que não viu, vai pra outro mercado. Pontos negativos. De novo, tem uns efeitos digitais meio zoados aqui. Nesse filme, na verdade, eu até acho melhor, porque tem umas ideias boas. Tipo a cena que a cabeça do astronauta se reconstrói depois de tomar um tiro. É um efeito que envelheceu mal, mas a ideia era legal. A trama é legal, mas tem vários momentos esquisitos. Tem um cientista que tá analisando se os astronautas voltaram com alguma coisa esquisita de Marte. Aí o cara vê uma
uma amostra de sangue se mexendo sozinha, vá lá e mete a mão como se não fosse nada. Burrice, morreu de graça. Eu acho bizarro que quando o alien ressurge, tem vários personagens que ficam se perguntando de onde será que esse alien veio? Isso depois da missão dos caras voltar de Marte e ser divulgada em todo lugar. Eles não deviam demorar tanto pra associar uma coisa a outra. Os aliens na real estão funcionando diferente nesse filme. O primeiro, a Sil tem um bebê saindo dela, mas ela não morre no processo. Tá que nesse filme dá pra argumentar que as mulheres com quem um astronauta transa não têm DNA alien, por isso que elas morrem, beleza. Só que no começo do filme tem a astronauta mulher que é infectada e devia ter um organismo parecido com a da Sil e do astronauta poderoso, mas ela morre no parto, sem motivo. A Experiência 2 é outro filme que me surpreendeu. Eu achei melhor que o primeiro, gostei mais da trama e dos personagens, mas também não acho que seja uma obra-prima, né? A Experiência 3, dirigido por Brad Turner. Os filmes da Experiência são muito esquisitos porque eles mudam bastante agora. Os dois primeiros parecem uma franquia e o terceiro e o quarto parecem outra, de tanto que piorou. A trama da vez é sobre aquele cara que fez Prison Break. Ele é um professor de faculdade que consegue resgatar a filha da Eve, que nasce no gancho do final do filme anterior. Então ele decide criar a filha como se fosse dele e chama ela de Sarah. E aí a trama desse filme é uma zona completa. A Sarah cresce e quer propagar a espécie dela, pra variar, mas aí tem uma legião de filhos do astronauta poderoso que são filhos de alien com humanos, e por isso eles têm um sistema imunológico falho e estão todo mundo morrendo. E esses meio aliens começam a atacar a Sarah. E ao mesmo tempo, o professor Prison Break chama um aluno sabichão pra ajudar ele com os projetos, e agora tá todo mundo na mira desses meio aliens, ou sei lá, esse filme é só um monte de gente chata falando coisa chata, não ligo pra nada que tá acontecendo aqui. Pontos positivos! Tem alguns efeitos bons nesse filme. O parto bizarro da Eve no começo é legal, e tem uma cena de um personagem meio alien derretendo, que é um body horror bem feito, é grotesco. Esse filme segue o gancho do filme anterior, que acaba com a Eve numa ambulância junto com um meio alien criança. Então pelo menos isso ele não ignorou. Pontos negativos. Esse filme tem um visual horroroso, parece filme da After Dark. Tudo aqui ficou pior. A direção de arte é de ficção científica barato, a computação gráfica é pior ainda, a fotografia é horrível, até a melhor coisa dos outros filmes, que é o visual Geiger do alien principal, foi modificado e basicamente virou uma atriz andando de fantasia por aí. É muito ruim. Esse filme tem 1h50 de duração, porque os caras tentaram meter uma trama muito mais complicada do que devia, e o filme é só chato. Tem várias cenas que são só personagens discutindo burocracia, falando sobre orçamento do projeto, os créditos que cada um vai receber pelo experimento. Eu não ligo pra nada disso. E a trama muda completamente na metade pra uma parada muito crítica social de internet anos 2000, que aí tem o personagem do amigo burro do moleque protagonista, e o amigo burro tenta arranjar um date online com uma gostosa que vira pra ele e pede: "E aí, você tem umas fórmulas de biomedicina pra me dar aí pelo chat?" Tipo, que porra é essa? E aí a gente começa a acompanhar essa mina da internet, que é meio alien, andando por aí, transando e matando uns caras aleatórios, eu não tenho ideia de quem ela é e eu não me importo. Eu odeio todo mundo nesse filme. Os protagonistas são muito irritantes. O menino sabichão é pedante, o amigo burro é burro, e o professor do Prison Break tem uma cena inicial onde ele mete um discurso na aula defendendo o direito dos vírus, que o humano não pode erradicar doença porque vírus é uma forma de vida também. Isso é tão estúpido e alguém escreveu isso. Outra coisa, se esse cara trabalha como professor na faculdade, por que ele tá vestido de soldado dirigindo uma ambulância no começo do filme? Como que isso aconteceu? O filme nunca explica. E a vilã final é muito irritante também, eles tentam meter essas personagens como super sedutoras e perigosas, mas é muito constrangedor. Esse filme todo parece uma paródia de uma paródia pornô. A atriz que escolheram pra fazer a Sarah não ajuda, ela é muito ruim, sem expressão, e no final ela é só uma personagem desinteressante, não tem personalidade, e não faz nada no filme, porque quem resolve tudo é o estudante sabichão, menino gênio. Tem uma cena que a Sarah foge pra procurar macho em uma festinha de faculdade, só que cara, essa festa parece terrível. É um monte de cara usando capacete viking tocando new metal em um campus de faculdade de playboy. Eu acho que eu prefiro ir num show do Jota Quest do que passar perto dessa festa. Esse filme muda tanta coisa da continuidade que eu nem sei por que ele tem o mesmo nome. Ele apresenta esse elemento novo na franquia dos meio aliens. Só que isso fica confuso, porque todos os aliens aqui são meio aliens, meio humanos. Só que tem os meio aliens que têm o DNA misturado em laboratório ou que foram contaminados, tipo a Sil ou o astronauta poderoso, e tem os meio aliens que são filhos desse primeiro tipo,
com humanos, e essa segunda categoria morre de doença muito rápido. E várias coisas sobre as criaturas foram modificadas, tipo o casulo que elas usam, ou o modo como o parto dos aliens é feito. É bizarro como eles não conseguem decidir uma biologia básica das criaturas do filme e seguir ela até o final. Esse filme também dá uns poderzinho pra alien principal, um tipo de telepatia, e aí tem uma cena que ela consegue absorver todo o conteúdo de um livro apenas tocando nele. Eu só fiquei pensando, será que isso faz sentido? Beleza, ela tem esse poder aí de psicometria, que ela consegue sentir a energia e saber o passado do objeto. Então eu entenderia isso funcionar com um livro escrito à mão, que alguém com esse conhecimento teve um envolvimento pessoal com aquilo. Mas se ela toca num livro de regra de xadrez que foi impresso em massa, ela não devia captar regra de xadrez, ela devia captar um monte de flashback de impressora, gráfica e de uma árvore que cortaram pra fazer esse papel. Ou talvez eu esteja pensando demais em um detalhe muito pequeno de um filme ruim que não é nem relevante pra trama. O final desse filme é péssimo. O estudante sabichão cria um alien homem pra Sarah poder transar com ele, mas aí o que ele faz? Ele modifica os dois geneticamente pra eles serem estéreis. Aí quando o amigo burro dele vira e fala, pô cara, eles vão querer vingança. Ele fala, não tem problema, quando eles descobrirem eu me viro. Só que, brother, os filmes todos estabelecem até agora que a gravidez dessa espécie é imediata. Os caras vão transar, vão ver que deu em nada, e no mesmo dia já vão estar lá indo atrás da cabeça do protagonista. Que plano de merda. Esse filme é uma bosta, é muito longo e foi uma das coisas mais chatas que eu já assisti. A Experiência 4, O Despertar, que tem esse nome provavelmente porque eles já imaginam que você tenha dormido no último filme. Dirigido por Nick Lyon. Quando eu vi esse nome, meu sentido aranha tocou e associou a filme ruim, e aí eu fui pesquisar e não deu outra, é o diretor de Titanic 666. Oh não. A Experiência 4 é tipo um filme do Hellraiser depois do 5, que ele ignora todos os outros filmes e faz uma história que tem temas parecidos, mas que não tem continuidade, nem personagem e nem atores em comum. Em resumo, é uma farsa. Mas então a trama do Experiência 4 é sobre esse cientista velho que se chama Tom Hollander. É tipo Tom Holland, só que sem o carisma, juventude, fama e os poderes. O Tom Holland aqui é um cientista velho que misturou DNA alien com DNA humano. Fez uma meio alien loura gostosa que ele criou como filha dele. Até aí é um repeteco do terceiro filme. Só que dessa vez a alien, que se chama Miranda, tá morrendo. E a única pessoa que pode ajudar ela é um doutor transão britânico escondido no México. E aí Tom Holland e Miranda vão pra lá, encontram um monte de coisa bizarra e sem sentido, só pra Miranda ser curada, mas virar uma alien loura gostosa assassina em busca de homem pra acasalar e ter filhos. Ou seja, é um repeteco do terceiro filme que se desenvolve lentamente pra ser um repeteco do primeiro filme. Pontos positivos. A maquiagem do filme é ok em alguns momentos. Quando a Miranda e outros personagens viram um bichão que mata gente, não é a melhor coisa do mundo, mas pelo menos eles fizeram uma maquiagem ali. Pontos negativos. De novo, tem um visual de filme da After Dark horroroso aqui. Eles tentaram fazer umas iluminações diferentes até, com umas luzes coloridas, mas até isso ficou feio. A atriz da Miranda faz a atriz da Alien do último filme parecer a Meryl Streep. Sério, ela é muito ruim. Eu não consigo nem descrever, é só ver isso. A cena do começo do filme que o Tom Holland conta pra ela que ela é meio alien e que a vida toda dela é uma mentira. Essa é a cara de choque dela. Eles repetem o lance do livro do filme passado e ainda não serve pra muita coisa na trama, mas tem uma cena bizarra que o Tom Holland tem que explicar pra Miranda que ela sabe tudo sobre algum assunto sem nunca ter lido o livro, porque aparentemente ela encostou no livro, absorveu a informação dele e não percebeu. Eu só fiquei pensando, cara, essa é a inteligente mais burra que existe. Como a mulher não percebe que ela não ficou horas lendo o livro? O filme é o pior da franquia em questão de computação gráfica ruim. Aqui não são só os aliens, mas todas as mortes do filme são feitas com computação gráfica, o que fica dando a impressão de filme de sci-fi. E até algumas maquiagens são incrementadas com um efeito digital horroroso. Pra mim o pior é no final, quando uma alien taca 2 espetos na outra e os caras nem corrigiram a cor do efeito. A cena toda tem uma luz piscando, mas o elemento de computação gráfica que tá ali, eles esqueceram de colocar a luz e fica destacado. O roteiro, de novo, é chato, horrível e sem sentido. É do mesmo cara que escreveu o filme 3, então não tem muita surpresa aí. O engraçado é que o cara se chama Ben Ripley. Às vezes ele nem era um roteirista muito bom, mas os caras já estavam copiando tanto da franquia Alien que eles só chamaram ele pelo nome. O roteiro é chato e expositivo, demora 40 minutos pra ter uma trama, antes disso é só os protagonistas perdidos indo de um lado pro outro, e o início da trama é o Tom Holland com a mina alien perigosa em casa, aí ele só deixa ela dar um rolê noturno e nem verifica se ela voltou pra casa depois.
Sei lá, eu achei bem imprudente. Além de estúpido, o filme também é cretino, porque na real é só outro filme norte-americano de fobia latina. É os personagens fugindo pro México, porque no México qualquer coisa ilegal tem em abundância. Tem umas cenas bizarras, tipo o cara falando, nada é imoral, estamos no México, e todo mundo no México ou é assediador, ou tem uma faca ou uma arma escondida pra te assaltar. É esse tipo de filme. O drama da protagonista é que ela tá morrendo porque ela tem um metabolismo acelerado. Isso me deixou pensando na franquia toda, na real. Porque assim, o lance dos meios aliens é que eles nascem muito rápido e passam de criança pra adulto muito rápido também. Então, seguindo a lógica, eles deviam ficar idosos rápido, ao invés de ser eternamente gostosa. Tem uma das piores personagens que eu já vi nesse filme, que é a freira gostosa maldita possuída com língua bifurcada de efeito digital e um nome enigmático, Azura. Ela pula de prédio pra prédio, fica revivendo na trama igual a agente Smith, e tem até uma cena de bullet time com tiros em câmera lenta no final. É uma personagem claramente atrasada na onda de cópia de Matrix, e é aquilo, né? Matrix é um filme ótimo, clássico instantâneo, mas pela quantidade de cópia merda que surgiu, talvez Matrix não devia ter existido. A maquiagem da freira é péssima também, e a cena de morte dela é péssima. Ela fica parada esperando uma cruz cair na cabeça dela. E o começo prepara um suspense ali, que a freira foi geneticamente criada pelo cientista britânico, e ela escuta no começo ele falando que ela é dispensável, que depois ele faz outra. Você acha que isso vai gerar uma intriga, mas não acontece nada. Tem um cara texano sorridente e irritante que fica dando informação falsa pro protagonista e levando ele pra tramóia. Esse cara nunca é explicado, ele só some da trama. E o cientista britânico transão também é péssimo. Ele é muito mal aproveitado, porque o rolê dele é que ele revive pessoas e pets mortos usando genética alien pras pessoas que pagam ele. Isso seria uma trama muito melhor pro filme, uma parada mais interessante pra focar. Mas tirando uma senhora que vai lá reviver o cachorro dela, ninguém faz nada com isso na trama. O filme todo é uma merda. A Miranda, quando fica malvada, não faz sentido, porque ela só começa a matar as pessoas sem nem tentar transar com elas, que é o objetivo dela, e o filme não tem coragem pra fazer essa virada de personagem. A protagonista fica malvada e a freira morreu, então a protagonista vai virar a vilã no final da história. Mas aí, inexplicavelmente, ela volta a ser a Miranda boazinha do começo, e aí a freira inexplicavelmente revive só pra poder ser a vilã no final do filme. Não faz sentido nenhum, eles estão encaminhando a trama pra um lugar e depois invertem tudo o que aconteceu, mudaram de ideia. Acho que eles só fazem isso pra no final poder ter uma rinha de alien gostosa, e nem é uma rinha boa não. A cena é mal filmada, chata e no escuro. É horrível, o filme todo é horrível. Então além de ser chato, esse filme é estúpido e eu odiei ele também. E isso é a franquia A Experiência. É um saldo zerado, né? 2 bons e 2 ruins, mas se bem que os ruins foram muito ruins, assim, do tipo, não recomendaria pra ninguém. Os 2 primeiros eu acho legais, assim, não foram filmes que me marcaram muito, eu achei que tiveram coisas muito boas, mas também são filmes meio genéricos e que acho que nunca alcançam o potencial total da trama. Mas ainda assim eu acho que eu recomendo os 2 primeiros, vale a pena ver, é uma bagaceira nos 90 que me divertiu, e eu acho que dá pra dizer que definitivamente assistir isso tudo é uma experiência.